Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Introdução à Ótica para a Computação. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre instrumentos óticos, conversar um pouquinho sobre alguns instrumentos aí. Eu espero que essa seja a última aula tratando do assunto de ótica geométrica. Depois a gente vai tratar de outros aspectos da ótica, certo? Vamos em frente. Então, hoje, continuando aí, seguindo mais ou menos o roteiro do livro que a gente está seguindo, que é o livro de ótica do Moisés Nussensweig, nós vamos falar um pouquinho sobre o olho humano, microscópio e telescópio, que são instrumentos óticos. São equipamentos que você faz com lentes ou espelhos curvos, que causam magnificação ou mudança das posições e tamanhos relativos de imagens de objetos, que servem para você formar imagens de objetos que são, por exemplo, ou muito grandes, ou muito pequenos, ou estão muito distantes do observador. E esses instrumentos permitem facilitar ou até permitir uma visão de alguma coisa que seria invisível apenas com o olho nu. Então, fundamental para entender como funcionam esses instrumentos óticos é a gente lembrar das coisas que a gente estudou até agora na ótica geométrica, principalmente o comportamento dos espelhos esféricos e das lentes finas, sempre usando a aproximação paraxial, que é a aproximação de pequenos ângulos ao redor do eixo, onde fica colocado o vértice da lente ou do espelho, certo? Então, só para relembrar aqui, se a gente tiver a posição do objeto com valor P e a posição da imagem com valor Q, a relação entre essas posições e a distância focal do elemento óptico que você está usando para formar a imagem é essa formulazinha aqui que a gente já estudou, a gente viu no livro do Moisés, certo? A soma dos inversos aqui da posição da imagem, da posição do objeto, é igual ao inverso da distância focal. Essa distância focal ela pode ser calculada aí com a geometria do elemento óptico que você está usando. Por exemplo, nas lentes, ela vai depender do raio de curvatura das lentes, dos dois raios, né, na face inicial e na face final, nas duas faces externas da lente, e do índice de refração do material. Uma coisa interessante é o seguinte, nessa equação aqui, se você orientar o eixo X numa certa direção e medir corretamente as distâncias P, Q e F, usando o sinal correto da medição ao longo do eixo X, o sinal da sua medição e o sinal da resposta que você vai obter usando essa equação, por exemplo, eu posso querer calcular quem é a posição da imagem para uma dada posição do objeto. Então, se eu usar os sinais corretamente, sinal quer dizer se você está à esquerda ou à direita da lente, colocando a origem o zero aqui, a origem do eixo X em cima da posição da lente, ou do espelho, esse sinal vai dizer para você se a imagem vai ser formada dentro ou fora do objeto com respeito ao observador. Então, isso aí que a gente chama de uma imagem virtual ou imagem real, tem a ver com essa localização da lente, se ela está antes ou depois do objeto que formou a imagem, certo? Então, nessa equação aqui, esses três parâmetros, essas três variáveis aqui, elas têm sinal, e esse sinal é importante. O sinal indica, por exemplo, se a imagem ou o objeto vai ser virtual ou real. E o foco também tem um sinal. Por exemplo, no espelho côncavo, o foco é positivo, ele está do mesmo lado que tipicamente você coloca o objeto. Já se for um espelho convexo, aí o foco vai ser negativo, e isso muda a característica da formação da imagem. Outra equação importante para entender o papel do nosso instrumento óptico, aqui, do nosso elemento óptico, é essa equação aqui que nos dá o fator de aumento, também chamado de magnificação, certo? Magnificação é menos Q sobre P. Então, a gente pode usar essa equação para encontrar a relação entre P e Q, e a partir dela determinar aqui qual foi o aumento, ou então, se eu especificar o valor do aumento, você tem uma ideia aqui de quais são os valores, a razão entre Q e P que você quer utilizar nessa equação para, por exemplo, projetar como vai funcionar o seu elemento. Então, só para mencionar que é importante,
aqui os três números podem ser negativos ou positivos, esse sinal aí representa qual é a posição do seu objeto, ou da sua imagem, ou do foco, tá bom? Lembrando que quando a gente vai fazer um instrumento óptico composto com mais de um elemento, o P também pode ser negativo. No espelho, você geralmente não coloca um P negativo, porque esse negativo para a gente, na nossa representação aqui, significa o objeto dentro do espelho, mas num instrumento óptico composto, a gente vai poder utilizar, por exemplo, a imagem que foi produzida por uma lente ou por um espelho, como se fosse o objeto da próxima lente, do próximo espelho. E aí eu posso projetar imagens reais, e uma imagem real pode se transformar num objeto virtual para o próximo elemento óptico. Ela pode ser jogada dentro da região onde você não tem acesso no mundo real, certo? A região virtual do espelho. Então, é importante a gente entender como é que usa essa equação aqui. Eu imagino que é relativamente simples entender essa equação. Eu vou dar uma demonstração aqui do que acontece se eu fizer um gráfico, por exemplo. Digamos que o meu problema é o seguinte: eu tenho um instrumento óptico com um foco definido. A gente pode normalizar as unidades de medida de distância aí, e eu posso dizer que o F é igual a 1, por exemplo. E eu quero fazer um gráfico da posição da imagem como função da posição do objeto. Então eu posso pegar aquela equação anterior e resolver para calcular quem é o Q em função de P. E se o meu F for positivo, é o caso, por exemplo, de um espelho convexo, aliás, do espelho côncavo, o F é positivo, então o gráfico resultante vai ter essa função aqui, vai ter essa forma, certo? Essa função aqui com F igual a 1. Aí, nessa fórmula aqui, você consegue analisar, você consegue ver o resultado de todos aqueles possíveis fenômenos que vão acontecer com a imagem. Por exemplo, eu estou vendo o seguinte: se a posição do objeto for grande comparada com a distância focal, maior do que a distância focal, a imagem vai ser sempre formada numa posição Q, que é maior do que 1. É positiva e é maior do que 1. Então, se a gente lembrar aqui da fórmula da magnificação, o Q positivo e maior do que 1 significa que a imagem é sempre maior do que o objeto. O fato do Q ser positivo significa que é uma imagem real. Então, ela vai ser sempre real e maior do que o objeto. Então, isso está descrito aqui nessa forma dessa curva. Positivo e o Q é positivo e real. Se eu vier reduzindo o P aqui e colocar o P em cima do foco, aí a imagem vai para infinito. Em cima desse ponto, a equação não vale, porque os raios saem paralelo, aqui ela não forma uma imagem. Mas se eu colocar o P menor do que F, aí o meu Q fica negativo. Fica maior ainda, mas negativo. Nessa situação aqui, o que aconteceu é que você formou uma imagem virtual que está dentro do espelho, ela aparenta estar dentro do espelho. E ela pode ser maior ou menor do que o objeto, certo? Se ela for, o módulo aqui for maior do que 1, vai ser uma imagem maior. Se for menor do que 1, é uma imagem menor do que o objeto. Então, esse espelho pode funcionar tanto amplificando como reduzindo o tamanho da imagem, se a posição do objeto estiver entre 0 e F. E aí, pronto. Do ponto de vista de objetos reais, não faz sentido colocar o F na parte negativa, mas também tem esse ramo aqui, que a gente pode analisar, caso o meu espelho seja usado para amplificar uma imagem formada dentro dele por um outro objeto, por um outro instrumento óptico, certo? Um outro elemento óptico. Então, essa equação aqui ajuda a gente a visualizar todas as condições que acontecem aí. Eu me lembro quando eu era estudante lá no ensino médio, eu fiz esse gráfico aqui e eu achei muito interessante porque ele continha todas as informações que o professor saía elencando lá. E serve para lentes também, isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, eu posso pegar a mesma equação e modificar a forma do gráfico aqui, colocando o foco negativo, certo? Então, isso aqui seria, por exemplo, o caso de um espelho convexo, onde o foco fica dentro do espelho. Aí a curvatura da esfera fica voltada para fora, certo? Como se fosse o lado de fora, o lado convexo de uma colher. Aí o que acontece aqui? Se você tiver o P positivo, o Q vai ser sempre negativo, quer dizer que a imagem é sempre virtual. E é sempre menor do que 1 em módulo.
Então a imagem é sempre menor do que o objeto. Esse espelho sempre diminui o tamanho da imagem. Então é isso que acontece. Agora, se eu conseguisse, mesmo no espelho convexo, colocar o P negativo, aí eu poderia ter amplificação nessa região aqui, vai depender de onde você coloca com respeito ao foco. Mas geralmente a gente não usa essa parte, geralmente o P é positivo. E sempre a magnificação, uma vez que você tenha usado essa equação aqui para determinar quem é o seu Q, dado P, a gente joga nessa equação e calcula o aumento. Mas o aumento dá para ver aqui, é a razão entre esse tamanho e o tamanho do P correspondente naquela posição. Ok. Então, pronto. A minha dica aqui é o seguinte, sempre que você tiver que fazer a análise aí do seu objeto, é só usar a equação geral, ela vale para espelhos, para lentes, para qualquer coisa. Vale até para o espelho plano, se você tomar o foco indo para infinito. Agora, o primeiro instrumento óptico que é importante e interessante da gente analisar é o olho humano. Então, o olho humano é um instrumento óptico, ele funciona mais ou menos como uma câmera fotográfica ou de vídeo, certo? Em que o objetivo é captar imagens do que está acontecendo no mundo exterior e produzir essas imagens aqui de uma maneira que elas sejam interpretadas pelo nosso cérebro. Aqui tem um diagrama esquemático tirado aí da medicina, peguei num sitezinho na internet, procurar no Google você encontra. Tem aqui a definição do que são essas componentes aqui do olho. Espera aí, tem um problema aqui nos slides. Vou voltar para o olho. Bom, basicamente eu posso pensar no olho como se fosse uma câmera obscura. É uma caixa fechada aqui e tem um orifício por onde a luz pode entrar. O tamanho desse orifício, que é a pupila do nosso olho, ele é regulado por essa estrutura que fica aqui na frente, que é a íris. É uma estruturazinha formada por cílios de um material opaco que barra a entrada de luz, e esses cílios mudam de tamanho. Tem uma musculatura aqui que contrai e relaxa para fazer a pupila abrir e fechar, e isso vai regular o tamanho do orifício, controlando a quantidade de luz que entra no olho. O olho todo é preenchido com líquidos, certo? São chamados humores, lá na literatura de medicina. Essa região interna aqui é preenchida com um líquido chamado humor vítreo, e aqui tem uma espécie de lente feita por uma vesícula de líquido, que é o chamado cristalino. Essa é a lente principal do olho, a parte que tem uma lente ajustável. O cristalino é comprimido ou tracionado por músculos que ficam ligados nele aqui ao redor dessa vesícula, e, portanto, essa lente ela é deformável. Quando você força esses músculos aqui do corpo ciliar, ele estica, deforma a lente e diminui o raio de curvatura, então muda a vergência, e isso permite você formar uma imagem focada lá na parte de trás. A luz entra por aqui, tem uma primeira superfície curva, que é a córnea, quando tem a transição aqui do ar para o meio no interior do olho, tem um líquido com um índice de refração maior do que 1, cerca de 1,3, que é um líquido, uma solução aquosa, né? Aí depois tem uma outra lente ajustável aqui, que é o cristalino. Normalmente a córnea não muda de curvatura. O cristalino, você controla a curvatura com esses músculos, controla a abertura com essa lente aqui, que é a pupila. E essa lente vai projetar uma imagem da distância focal que você deseja, que você regula com o cristalino. Você vai tentar formar uma imagem nítida aqui sobre essa superfície receptora de luz, que faz parte da retina. A retina é toda essa camada no interior do olho, a camada interna do sólido que fica por dentro do nosso olho, certo? Tem uma região da retina em particular aqui, que é chamada a fóvea. Eu não lembro se é a fóvea ou é a mácula, uma delas é a região da retina que é sensível à luz. Tem aqui células de 4 tipos de receptores de luz diferentes que sofrem uma reação fotoquímica. Quando a luz incide sobre essa célula, com um dado comprimento de onda, essas células têm uma substância química que absorve a energia da luz, num processo muito rápido, quase instantâneo, e elas produzem uma tensão elétrica que vai ser medida aqui pelo nervo óptico. O nervo óptico fica conectado nessa parte da retina,
ele passa aqui por cima do olho, tem um ponto de conexão onde ele atravessa por cima e conduz essa informação na forma elétrica para o cérebro. Então isso é muito parecido com uma câmera de vídeo, né? Você tem um sensor óptico aqui e tem um cabo elétrico que conduz o sinal para o cérebro, onde ele vai ser interpretado. Nesse ponto onde o nervo óptico, que eu posso pensar que é a fiação da nossa câmera, vai fazer o contato com a matriz do sensor, tem uma partezinha onde o nervo tem que atravessar essa camada do sensor, e isso geralmente forma um ponto cego no olho, que é uma região que a gente não enxerga. A imagem é formada numa região mais ou menos circular aqui, mas tem um ponto cego nessa região, e o nosso cérebro carinhosamente remove essa informação para você não ficar preocupado pensando que tem um ponto cego de verdade no seu olho. Pode ter mais de um ponto cego. Se você sofreu algumas lesões por excesso de luz, pode ter alguns pontos cegos por aqui. Tem um exame de medicina que permite revelar a existência desses pontos. Normalmente a gente não percebe, mas eles estão lá escondidos. Esses 3 tipos de células são responsáveis pela percepção de cor. E tem mais um outro tipo de célula que não é sensível a nenhum comprimento de onda específico, ele atua numa faixa larga e é responsável pela visão em baixa condição de luminosidade. Por isso que no escuro a gente não consegue enxergar as cores direito. Se você está com dificuldade em identificar cores, por exemplo, você está tentando ler um resistor do curso de eletrônica no escuro, é só aumentar a quantidade de luz que ajuda, certo? Porque as células sensíveis à cor são menos sensíveis à quantidade total de luz. Uma outra coisa interessante também é que a retina é feita de material refletor. Isso faz com que a luz seja aproveitada 2 vezes no caminho. Se ela, na primeira passagem pela mácula ou pela fóvea, a luz não for absorvida, ela vai refletir na parte de trás da retina e ela vai ter outra oportunidade para ser absorvida na volta, mais ou menos no mesmo ponto onde ela incidiu. E isso faz com que o olho da gente brilhe quando você bate uma foto com flash, né? A pupila está aberta, aí a luz entra aqui e reflete, e na câmera vai aparecer o olho vermelho, por causa dessa refletividade. Os animais também, à noite você vê. Então é isso. Então, basicamente, o olho humano funciona como uma câmera. É muito parecido com uma câmera obscura ou com uma máquina fotográfica. Tem várias condições em que o olho não funciona perfeitamente como deveria, e aí a gente pode imaginar quais foram as causas, né? Por exemplo, miopia, presbiopia, acontece quando você não consegue focalizar a imagem na posição certa. Você pode imaginar, por exemplo, que perdeu a capacidade de comprimir o músculo do cristalino, e isso acaba reduzindo a curvatura aqui, então aumenta a distância focal, a imagem não fica nítida porque você não consegue formar a imagem na posição certa. O Q fica muito grande, aí você fica com a imagem borrada e precisa de óculos, certo? Óculos para corrigir o problema. Vão ajudar o cristalino. Eu tenho também. Outro problema que pode acontecer é o seguinte, pode ser que na córnea ou no cristalino tem uma assimetria. Você pode ter um pouco de achatamento em uma direção mais do que no outro, em outra direção. Então, por exemplo, a córnea, ao invés de ter simetria circular, ela poderia ser achatada ao longo da direção vertical aqui. Então, a sua lente fica meio cilíndrica. Quando isso acontece, você tem como se fosse 2 focos diferentes, um para cada direção do espaço. Um foco para o eixo X e outro foco para o eixo Y. E aí, não dá para focalizar ao mesmo tempo nos dois. Você precisa de uma lente especial que desfaça essa assimetria. É uma lente cilíndrica, que a gente chama de astigmatismo. Certo? Esse problema aí é chamado astigmatismo. E no meu caso, eu tenho esse problema de visão. O meu óculos tem lentes astigmáticas. Ele tenta corrigir isso, ajudando o cristalino a formar um foco só. Ele é especificado por o valor dos focos nas 2 direções e qual é a direção do eixo de assimetria que ele vai tentar corrigir. Então é isso. Ditas essas coisas, a gente pode fazer estimativas, assim, por exemplo, sabendo uma estimativa do índice de refração, eu posso tentar determinar qual é essa curvatura aqui da lente do cristalino. 2 outras doenças, problemas de visão que acontecem é você ter, por exemplo, a perda de transparência do cristalino. O cristalino pode se tornar opaco ao longo da vida, né, com a idade.
principalmente por causa da ação de luz ultravioleta em excesso, luz do sol. Esse material aqui, que deveria ser um líquido transparente, ele vai se tornando um material opaco. E isso é a chamada catarata. Para ser tratada, é preciso que o médico corte aqui, acesse essa região do cristalino, ele tira o material opaco e coloca uma lentezinha de plástico no lugar. Substitui a sua lente natural por uma lente de plástico ou de silicone, alguma coisa assim. Outra doença que acontece é você ter um crescimento anormal da córnea, muito exagerado, que faz com que ela fique bicuda aqui para fora, com um formato de cone. Isso dá um grau de curvatura muito grande na lente e faz com que o foco seja muito pequeno, a distância focal seja muito pequena e fique distorcida. Aí, se esse crescimento continuar, que às vezes acontece, a única solução para isso é você... Bom, enquanto ele é pequeno, você pode corrigir com óculos, lentes divergentes, que vão afastar a distância do foco, mas se não, você pode fazer um transplante de córnea, pegar a córnea de um doador, e o médico corta aqui essa região, tira a córnea velha, e coloca uma córnea nova, costura por aqui, ela cicatriza, e você recupera a sua visão normal. Bom, aí, dando continuidade aqui, outro instrumento útil agora, instrumento que a gente constrói para nos auxiliar na visão, é o microscópio. O objetivo do microscópio é você formar imagens nítidas de objetos que são muito pequenos, o menor possível, né? Para ter um bom microscópio, você gosta de ter uma imagem bastante nítida, bastante clara, de um objeto que tem dimensões muito, muito pequenas. Por exemplo, um cabelo de mosca, uma bactéria, alguma coisa assim. No final das contas, vai ter um limite aí para o menor objeto que você consegue observar, porque a gente lembra que a luz é uma onda e as leis da ótica geométrica que a gente está usando, elas só funcionam enquanto o comprimento de onda for muito menor do que as distâncias típicas que a gente está observando. O comprimento de onda da luz visível é na faixa de uma fração, 1/10 de micron, por aí, 400, meio micron mais ou menos, certo? Então não dá para observar objetos cujo tamanho seja muito menor do que um micron. Tipicamente um micron já é pequeno demais para ser visto com uma lente. A luz começa a se manifestar como uma onda e não como uma coisa que se propaga em linha reta. Então, como é que funciona esse microscópio? Você gostaria de inicialmente formar uma imagem de um objeto que está muito próximo dessa lente objetiva. Ele tem um microscópio composto por apenas 2 elementos, ele tem 2 lentes principais aqui. Tem a lente objetiva, que vai ficar próxima do objeto que você quer observar, e a lente ocular, que fica próxima do olho do observador. Aí você vai aproximar seu olho dessa lente ocular, e o objetivo do microscópio é que você conseguisse ver uma imagem muito aumentada do objeto pequenininho que está aqui. Aqui pode ter uma célula, por exemplo, cujo tamanho é da ordem de uma centena de microns, uma fração de milímetro. Uma pulga, por exemplo. Então, como é que isso funciona? Eu gostaria de ter uma imagem aumentada já para começar. Então, por isso a gente usa 2 lentes. É como se essa primeira lente fosse fazer uma amplificação grande dessa imagem, mas se você formar a imagem muito longe do objeto, vai ficar difícil de observar diretamente. A gente pode construir uma espécie de microscópio usando só uma lente, aí é o que a gente chama de lupa, mas o fator de magnificação dele você não consegue fazer tão grande, porque senão a lente seria grande demais. Então o truque é você criar uma primeira lente que tem um grande raio de... Aliás, tem um pequeno raio de curvatura, é uma lente bem próxima de um círculo aqui. Um raio pequeno significa que ela é bem achatada, bem curva, certo? Ela tem uma grande vergência, uma grande capacidade de dobrar os raios de luz, uma curvatura inversa do raio é grande, certo? A distância focal dela é bem pequena, e o que essa lente objetiva deve fazer é criar um grande fator de amplificação. Então eu ponho o meu objeto muito próximo do foco, porque a gente sabe que quanto mais próximo do foco ele tiver, maior vai ser a imagem formada. Você não pode botar em cima do foco, senão a imagem não vai ser formada corretamente, e também porque isso causa distorções, causa aberrações. E aí você não vai conseguir ver a imagem com nitidez. Então a gente tenta colocar essa imagem, esse objeto próximo do foco da lente objetiva, aí vai formar uma imagem bastante amplificada, e depois vai ter uma lente ocular
que vai formar uma imagem da imagem amplificada, e aí essa imagem você pode colocar numa distância que seja mais confortável para que o olho consiga ver. E aí você vai preservar a nitidez e ter uma grande amplificação. Eu tenho um microscópiozinho aqui de brinquedo. Podia mostrar para vocês como é que ele funciona. Vocês já devem conhecer, né? Já devem ter visto um microscópio por aí. A maioria deles, quando para aplicações de análise de tecido, por exemplo, as dimensões e a natureza do objeto que você tem aqui é tão pequena que fica complicado de iluminar o objeto diretamente. A quantidade de luz que ele reflete é pequena, então eles funcionam por transmissão. Você põe uma fonte de luz atrás, a luz atravessa o objeto e essa luz que atravessou é que vai formar a imagem do lado de cá. Assim, você prepara uma amostra que vai ser analisada no microscópio, coloca numa lâmina de vidro e essa lente objetiva fica sobre bem próxima, quase encostando aqui em cima da lâmina de vidro que contém a amostra que você quer observar. Fatores de magnificação, tipicamente num microscópio desse, você consegue uma magnificação aí de 100, 150, 50, certo? São da ordem de uma centena, por aí. Quando você tenta fazer magnificações maiores, você começa a ter aqueles problemas que a gente já mencionou de aberrações por causa do formato circular da lente e começa a encontrar também a natureza ondulatória da luz que vai causar um problema. Tem um limite na resolução dos menores objetos que você costuma observar aqui, é da ordem do lambda, certo? As distâncias são da ordem de lambda, onde lambda é o comprimento de onda da luz. Então, uma maneira de fazer microscópios topo de linha, assim, para verem com luz, é utilizar a lente imersa num material aqui que tem um índice de refração alto, um óleo, geralmente, e também utilizar a luz ultravioleta, porque o comprimento de onda é menor, certo? Quanto maior a energia, menor o comprimento de onda. Então, se você utilizar uma luz azul ou no ultravioleta e trocar o olho aqui por uma câmera sensível a ultravioleta, você consegue fazer uma imagem de objetos menores. Tipicamente, pode ser na faixa de 200 nanômetros de comprimento de onda. Ainda dá para fazer um microscópio óptico com a lente objetiva imersa num material aqui que tem um índice de refração que evita essas distorções abruptas. Ok. Então, o truque para você fazer o cálculo aí do projeto do seu microscópio, saber qual é o fator de magnificação que ele vai fazer, o fator de ampliação da imagem, como eu já expliquei, é o seguinte: a gente vai usar a imagem do primeiro elemento óptico, no caso a lente objetiva aqui. Eu vou tratar essa imagem produzida pela lente objetiva como se fosse um objeto para a lente ocular. Então, é como se eu tenho uma lente que vai formar uma imagem aqui. No caso, se o meu objeto está numa posição real, a imagem vai ser virtual. E depois eu vou mudar o meu sistema de coordenadas, mudar o zero, que é mais prático, né? Eu vou transportar o zero do x para cá, medir novamente essa distância daqui para cá. E essa nova distância daqui para cá vai ser a nova distância objeto. Essa imagem que foi formada pela primeira lente vai ser um objeto, a posição do objeto para a próxima lente, para a lente ocular. E assim eu posso construir um microscópio, inclusive com mais de uma lente. Posso colocar 3, 4 ou mais. Tem alguns instrumentos complexos que tem várias lentes no interior. Máquinas fotográficas, por exemplo, de alta qualidade, tem lentes extremamente sofisticadas, que têm vários formatos diferentes, e elas são necessárias, é preciso fazer esse design com cuidado, para que a imagem seja nítida e você consiga bons fatores de magnificação. Por isso essas lentes são caras. Geralmente a parte mais cara da câmera é a lente. Consegue ser maior do que o preço da câmera. Então, tipicamente, num microscópio como esse, o objeto, então, vai estar muito próximo do foco da lente objetiva, e a distância da imagem formada, da imagem real, aliás, da imagem virtual formada pela lente objetiva, ela deve ser colocada próximo do foco da ocular. Então, é como se os raios saíssem aqui paralelos, e aí o olho da gente consegue fazer a última correçãozinha aqui, não é exatamente no foco, mas próximo do foco, e aí o olho consegue fazer a correção e tratar essa imagem como se fosse
uma versão grande do objeto que você tinha ali e conseguir esses fatores de amplificação aí na faixa de 100, 200, por aí. Não dá para fazer muito melhor do que isso, não. No máximo 1000. Então é isso. Ok. Outro instrumento óptico interessante para outra situação é quando você quer observar um objeto que está muito distante. Por exemplo, uma luneta, ou então uma luneta para você observar coisas a grande distância, ou um binóculo, por exemplo. Ou então um telescópio para observações astronômicas. Imagine que você tem um planeta que está a bilhões de quilômetros de distância da Terra. Então é um objeto muito distante. A distância de objeto dele, o P, eu posso imaginar que é próxima do infinito. Aí os raios que vão chegar aqui na Terra desse objeto são praticamente paralelos. Então, para formar uma imagem nítida desse objeto, eu gostaria de ter uma lente que concentrasse esses raios paralelos. Se eles são bem paralelos, a imagem deve ser formada próximo do foco dessa lente objetiva, certo? Então, vai ter uma imagem aqui próxima do foco. O problema é que quando você coloca aí, quando você tenta observar essa imagem diretamente, se você olhar diretamente no foco da lente, a imagem vai ser muito pequenininha. Então, o truque é colocar uma espécie de lupa que vai pegar a imagem que foi formada no foco e amplificar para que a gente tenha a visão mais acomodada. É assim que funciona a luneta do telescópio refrator. E se vocês já usaram uma luneta de verdade, vocês podem ter percebido que a imagem geralmente aparece invertida na luneta. Ela fica de cabeça para baixo. Numa luneta astronômica. No telescópio, em geral, ela vai ser invertida. Então, é isso que acontece. A primeira lente vai formar uma imagem aqui, que é uma imagem virtual, ela vai ser invertida também, formada mais ou menos na posição focal, e aí vem uma outra lente que vai ampliar a imagem invertida. Como essa distância aqui é próxima da distância focal, ela não vai inverter novamente, aí a imagem vai ter uma inversão só e vai aparecer invertida. Então, nessa situação aqui, tipicamente você vai ter as lentes colocadas próximas de uma... A separação entre as lentes total é igual à soma das distâncias focais das duas lentes. Porque eu vou querer que essa imagem, se esses raios vieram paralelos, essa imagem vai ser formada aproximadamente em cima do foco da primeira lente, nessa distância f da lente. E se essa lente aqui vai formar uma imagem amplificada, bastante amplificada é como se fosse uma lupa, né, formando uma imagem amplificada dessa imagem que foi formada no foco dessa lente. A distância do objeto até a lente tem que ser igual à distância focal dessa lente de cá. Então vai ser esse f', é o f da segunda lente, da lente ocular. Com isso, a soma da distância, a distância entre as lentes vai ser igual à soma dos focos. Essa é a ideia de como funciona o telescópio. Agora, para que ele tenha um fator de magnificação, para que seja melhor do que apenas o olho puro, era interessante que a imagem seja ampliada. Então, para que ela seja ampliada, é preciso que o foco da primeira lente, da lente objetiva, seja maior do que o foco da lente ocular. O fator de magnificação aqui ele vai ser a razão f sobre f'. Então, se o f for muito maior do que o f', você vai ter uma imagem bastante ampliada, que normalmente é o que a gente quer para fazer a observação astronômica, por exemplo, para ver as crateras na Lua. Certo? A ideia é essa. Ok. Então, eu não vou passar muito tempo, não vou fazer exercícios nem nada disso com esse tipo de problema, é só para a gente entender conceitualmente como é que essas coisas funcionam. Mas o professor Miguel montou aí para vocês um arquivo no PowerArray que simula essa situação aqui, que é o telescópio. Então, a gente vai dar uma olhadinha no arquivo que ele mandou para a gente. Está lá no site da sala de aula virtual, certo? Você quer falar sobre o programa, Miguel? Ou eu dou uma explicação assim por cima? Não, pode falar, pode falar. Ok, então... Qualquer coisa eu complemento, mas tá bom. Pronto, tá ótimo. Pode abrir o microfone aí e falar se você quiser. Então, aqui tá o programa, ó, no PowerArray. Ele vai definir aqui a lente objetiva. Antes a gente vai definir como constantes os valores dos parâmetros que vão ser utilizados.
Esse FOB aqui é a distância focal da lente objetiva. Ele botou o índice de refração aqui, 2. Depois tem o cálculo de qual é o raio de curvatura dado o foco, certo? Geralmente a gente calcula o contrário, né? Você diz o foco, e você diz o raio e calcula qual é o foco. Nesse caso, a gente quer calcular o raio, estou projetando qual é a lente. Aí ele vai fazer uma lente com os dois raios de curvatura iguais, sendo que a gente deve usar um negativo na fórmula, para ter a forma correta da lente. Esse T1 aqui vai ser a espessura do vidro, ele vai fazer T2 igual a T1. E aqui são as coordenadas do centro da lente, X objetiva e Y objetiva, para fazer um deslocamento, para a gente poder colocar aí na posição adequada. Aí depois de especificados esses parâmetros, a gente vai calcular mais alguns parâmetros da lente, que são as coordenadas aí do centro das esferas, que vão ser usadas para construir a lente. Basicamente, a construção da lente é uma interseção de duas esferas, uma com raio R1 e outra com raio R2. Ele iniciou aqui colocando as esferas na posição 0, 0, são concêntricas, mas aí ele fez uma translação. Uma esfera foi para a posição menos R1 mais T1 e a outra foi para R2 menos T2. Então, esse deslocamento aqui faz com que a espessura da lente seja igual à soma T1 mais T2, certo? A espessura total vai ficar igual a T1 mais T2, se os raios forem iguais. Vai ser T1 para o lado positivo e T1 acima de 0 e T2 abaixo de 0. Aí ele deu uma textura aqui de vidro, copiada lá da biblioteca do Paul Ray, um tipo de vidro, e especificou o índice de refração com valor N, que foi definido em cima, e depois fez uma translação aqui para colocar a lente numa posição adequada, no caso na coordenada Z. X objetiva e Y objetiva são as posições da lente, e tem essa coordenada Z aqui para o centro. Depois colocou também uma lente ocular. O foco da ocular é 10. Note que o foco da objetiva foi 70. Então, o fator de magnificação aí, se tudo der certo, a magnificação da lente deve ser um fator de 7. Aí a lente ocular é construída da mesma maneira. A diferença é que as esferas agora têm um raio de curvatura bem menor, né, porque o foco é diferente. O índice de refração é igual, a maneira de construir é igual, e ela está colocada em outra posição. Tem o Z da ocular, que é diferente do Z da objetiva. Elas estão colocadas numa distância que é a soma dos dois raios. Era interessante verificar isso aqui. Vai ser Z ocular menos cor de Z, e a outra é Z objetiva menos cor de Z. O Z objetivo é 0, e o Z ocular é Z objetiva menos a soma dos dois focos, certo? Foco da objetiva mais foco da ocular. Então, está satisfazendo aquela regra que a gente acabou de ver para o telescópio. Ok. Aí agora, tem um objeto aqui. É uma caixinha pintada de branco com preto e um cone para a gente ver. Esse vai ser o objeto do qual a gente vai formar a imagem. Tem uma fonte de luz para iluminar a cena e um observador aqui, colocado numa certa posição. Nesse caso, o observador está próximo da lente ocular, situado a uma distância menos 2T1 antes da coordenada da lente ocular. Então, ele está bem próximo da lente, a uma distância 2T1. T1 é a espessura da lente, está bem próximo da ocular. Ok. Aí tem mais um desenho aqui de eixos para a gente identificar qual é a direção X, Y e Z. E só. Pronto. Então, vamos testar o que essa imagem produz. Inicialmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover as lentes aqui, colocar um comentário na parte que gerou as lentes. O interessante é se a gente observasse a construção dos dois objetos, de todos os objetos, né, um por um, mas não precisa, vocês podem fazer isso em casa, colocar um de cada vez e testar como é que eles estão sendo construídos. Aqui eu estou colocando um comentário para remover as lentes. Vamos ver o objeto sem lente primeiro. Tem as lentes, certo? Aí o objeto está colocado aonde? Deixa eu ver. O objeto está colocado numa distância P igual a 1000. Então ele está bem longe. As distâncias típicas aqui são da ordem de 10, 1, etc. 1000 é uma distância muito grande. Coordenada, a localização aqui da cena que contém dos objetos que fazem o nosso objeto para formar a imagem. Então vamos rodar aqui e ver o que acontece.
Olha só. Esse é o sistema de eixos que dá origem aí do sistema de coordenadas. Y está para cima, X está para a direita e Z está para dentro do quadro, certo? E lá longe tem uma coisa, um quadradinho ali que não dá nem para ver o que é. Podia dar um zoom nele para a gente ver melhor, mas está muito longe, está uma distância 1000, não era para ver mesmo. Você pode imaginar que isso é um planeta, por exemplo, um objeto astronômico que a gente está tentando observar. Para ver esse objeto no POV-Ray, eu podia mudar o ângulo de visão da câmera, ele vai gerar uma imagem melhor lá do objeto para a gente ter uma ideia. Vamos fazer isso rapidamente. Vou mudar o ângulo da câmera. Cadê a câmera? Observador aqui. O ângulo de visão está 45. Eu vou botar 15, certo? Vai ser 3 vezes maior. A gente vai observar um ângulo sólido 3 vezes maior. Ó, tem lá. Agora dá para ver melhor. Esse aqui é o zoom do olho, tá bom? Tem um conezinho com uma setinha apontando para cima e tem um material rajado aqui. Quase não dá para ver direito. Vamos voltar a câmera para o que estava. Vamos colocar as lentes agora. Eu vou colocar primeiro a lente objetiva, que é a lente que está lá longe. Cadê ela? Essa aqui é a ocular. Essa aqui é a objetiva. Eu vou tirar os comentários. Vamos rodar o código aqui já a imagem novamente. Pronto. Só com a lente objetiva, isso está funcionando mais ou menos como se fosse uma lupa. Eu já estou vendo o objeto ali. Dá para imaginar que a lente está por aqui e ela está formando uma imagem ampliada daquilo que antes era só uma caixinha aqui no meio. Já deu para ver alguma coisa. Só com uma lente você já conseguiu aumentar a imagem. Vamos ligar agora a lente ocular. Aumentou ainda mais. Agora a gente já consegue ver o objeto mais nitidamente aqui. A imagem continua invertida. Dá para ver o padrão de listras lá. E dá para ver também que tem um pouquinho de distorção, né? Como a gente não limitou o raio aqui o raio da lente na direção transversal ao círculo, essa lente tem uma distorção razoável. E dá para ver que essas linhas aqui, que são retas no objeto, não são linhas retas na nossa imagem, por causa dos fatores de distorção que geralmente a gente despreza. A aproximação paraxial só vale se você tiver com pequenos ângulos aqui ao redor dessa região. Não é o nosso caso. No instrumento óptico de verdade, para eliminar essas distorções, você geralmente corta a lente por aqui, certo? Para não pegar essas partes da borda, onde as características da lente são diferentes. Aí diminui a distorção total. Pronto, então é isso. Veja, a lente objetiva a gente não consegue ver. Eu acho que essa parte esbranquiçada aqui ao redor é a textura de vidro da lente objetiva, porque a gente está muito próxima dela. Então ela está fazendo uma imagem meio aí, uma imagem com pouco efeito, certo? Podia aumentar um pouco mais a distância da lente ocular para ver o que acontece. Deixa eu ver aqui, cadê a distância da ocular? Tem 2T1, não, esse é o observador. Eu vou aumentar a distância do observador para a lente. Vou botar 4T1 aqui. Não tem efeito na magnificação, mas se eu aumentar muito aqui, a gente vai começar a ver o perfil, o resto da lente, né? Vou botar uma distância muito grande, a gente vai ver a lente. Tá ali, ó. Pronto, então é isso. O correto é usar 40 aqui para você imaginar que o seu olho está lá próximo da câmera. Hugo? Oi? Eu acho que essa distância do observador à lente, a ocular, né? Ela tem que ser próxima, né? Não pode ser grande, não.
Outra coisa que você pode testar agora é mudar o foco da ocular. Ela Uhum. está em 10, né? Tá com 10. A gente pode, por exemplo, reduzir o foco para aumentar a magnificação. Vamos ver? Vamos botar 5 aqui. Olha só, aumentou bastante. Pronto, então, isso aí, o fato de ter mexido no foco da ocular e ter visto um aumento na magnificação está mostrando claramente que essa imagem não é só causada pela objetiva, que foi a primeira lente que a gente ligou. Está tendo uma magnificação total aí. Mas veja que aumentou a distorção, né? Se você usar focos pequenos, a sua aproximação paraxial vai ser válida numa região menor aqui, porque o raio de curvatura pequeno, você começa a ver a distorção quando as distâncias são comparáveis com o raio, né? Então, essa região aqui é a região onde vale a aproximação paraxial. Eu tinha que cortar bastante da lente, e aí não ia ver a imagem direito. Se vocês já usaram uma luneta de verdade, dá para ver esse efeito também. A gente só consegue aproveitar o centrozinho da imagem formada na luneta. Pronto, pessoal. Então é isso. Estudamos aí alguns instrumentos óticos. Tranquilo? Alguma dúvida, comentário, sugestão? Eu queria que os alunos tentassem fazer o microscópio composto. Uhum. É uma boa. A gente pode colocar isso como uma atividade lá no site, Miguel. Seria interessante adaptar esse programa, por exemplo. Já está com o programa quase feito, né? É só trocar a situação de análise aqui para colocar um objeto bem pequenininho e pedir para eles fazerem uma imagem aumentada do objeto. Pensando aí quais devem ser as distâncias entre as lentes e os focos, as distâncias focais das duas lentes para construir um microscópio. Sim, e inclusive a geometria das lentes, digamos, para você construir esse objeto, né, que é a lente, como interseção de duas esferas, aí você precisa resolver algumas equaçõezinhas, né? Uhum. Então isso dá para melhorar também, Uhum. né? A parte toda aí. Eu fiz as É. pressas, precisei calcular o raio para depois. Agora, por exemplo, eu gostaria de uma lente um certo diâmetro e uma certa espessura. Qual seria o raio? Né? Qual seria o foco? São questões geométricas, porque dependendo das entradas, você define uma lente. Né? Aí eu defini a lente em função do foco e a espessura, eu acho, ou não? Em função do foco e a espessura. Né? Mas se você quer uma lente com um diâmetro e uma espessura dada, você vai determinar o raio e o foco, eu acho, né? Assim, tem uns truques. Você pode, por exemplo, usar esse mesmo método que você usou aqui, que é construir a lente sem prestar atenção na espessura. Aqui vai ser a intersecção das esferas. Mas depois você faz o seguinte: como você sabe que a sua lente não pode ser aproveitada no ângulo todo, principalmente se a espessura estiver muito próxima do raio, aí você pode colocar uma intersecção com um cilindro que passa aqui no centro da lente, cortando a lente. Isso vai diminuir o raio útil da lente aqui para o meio, para evitar essas distorções que acontecem na margem. E depois, quando você fizer esse cilindro, você pode ainda reduzir a espessura, modificando as separações later, de maneira que você vai ter a mesma superfície, a mesma curvatura na superfície, mas a parte que foi cortada pelo cilindro, você pode agora juntar de volta para fazer a lente ficar fina novamente. Porque senão você só está desperdiçando material, aumentando a distância sem necessidade. Aí vai ficar com uma lente mais fina e que tenha a mesma distância focal da outra, que era maior. E tem a mesma distorção. Ela fica mais perfeita, mais próxima do ideal.
Mas aí é brincar um pouquinho com as coisas, né? Uma coisa que você faz assim por diversão. Pronto. Então é isso. Vamos colocar uma atividadezinha para vocês, que vai ser montar o microscópio, fazer um objetinho de pequenas dimensões. Pode pegar esse objeto aqui, por exemplo, reduzir todas as dimensões nele para ficar um objeto pequenininho, e vocês vão projetar aí lentes que permitam ver uma imagem desse objeto amplificada por um fator de amplificação grande, na faixa de 100, de preferência com pouca distorção. Inclusive, essa ideia que você teve de usar não duas lentes, mas três lentes, É, acho interessante. é, pode, pode ter um número de lentes maior. Ok, pessoal. Então, ficamos por aqui na aula de hoje. Até a próxima.